Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos a essa nova aula da Maratona Chega de Ansiedade. A gente vai conversar hoje sobre os medos irracionais, como é que a gente pode lidar com esses medos. Eu quero abordar com vocês aqui estratégias para lidar com essa emoção que não é fácil de lidar e que muita gente acaba sofrendo com ela no dia a dia quando sentida, experienciada em excesso. A ideia aqui é a gente discutir como esse processo acontece e também tentar compreender os pensamentos automáticos que estão por trás dessa mecânica do medo irracional. Mas para que a gente possa compreender isso, a gente precisa, primeiro, entender o que é um medo irracional. Então, o conceito, a definição de medo irracional, a gente pode dizer que é aquele medo intenso, excessivo, em relação a algumas situações, alguns objetos, alguns eventos que na realidade não representam para nós ameaça, significativa, mas a gente vê aquilo como se fosse uma coisa que está colocando muito a nossa vida em risco e que aquilo vai fazer algum mal tremendo, absurdo para a gente. Né? Então, é quando a gente hipervaloriza uma situação que não precisava ser hipervalorizada assim, e a gente acaba enxergando aquilo como uma possível ameaça muito grande, uma ameaça muito real, e aquilo, na verdade, não é. Né? Então, vou dar um exemplo. A fobia por aranhas, né, pode ser considerada um medo irracional. Por quê? Porque as aranhas, na grande maior parte, são inofensivas para os seres humanos. Ou seja, se a gente não tiver em um ambiente onde essa aranha, né, se sinta ameaçada, o que, que vai acontecer? Cara, cada um vai conviver no seu canto e está tudo bem, não vai acontecer nada. Talvez ela tenha uma reação justamente por também tentar sobreviver e é onde ela vai e vai atacar. Mas essa reação, ela não acontece todas as vezes que a gente está convivendo em ambientes com aranhas. A gente convive todos os dias com diversas aranhas aí dentro da nossa casa, no nosso dia a dia, e graças a Deus elas não fazem mal algum, estão aí vivendo e convivendo conosco, e a gente às vezes nem se dá conta que elas estão por ali. Né? Mas existem pessoas que têm medo de aranha, medo de outras coisas, medo de barata, é um medo irracional, a barata vai me atacar, medo de sair de noite, medo de escuro, enfim, medos irracionais que acabam surgindo na nossa cabeça e tomam conta de nós em determinadas situações. As manifestações dos medos irracionais, elas podem acontecer em situações diferentes, em diversas causas, né? Desde lugares altos até objetos inanimados. O que, que eu quero dizer com isso? Vamos lá, a gente colocou aqui o exemplo de uma ponte pêncil. Tem muita gente que tem medo absurdo de passar por pontes assim, que essa ponte ela pode cair, porque uma vez eu já vi caindo, então eu não vou passar, e a pessoa tem a manifestação de uma sensação muito grande de ansiedade e ela acaba entrando numa crise de pânico porque ela não quer passar naquela ponte. E até questões mesmo que não vão causar nenhum mal, a gente acaba supervalorizando aquilo de uma forma que realmente faz a gente ter um sofrimento psíquico muito grande. Bom, quais são os pensamentos automáticos disfuncionais que estão por trás dessa mecânica, hein? Primeiro, a gente precisa entender a definição disso. O que, que é um pensamento automático disfuncional, gente? Quando a gente fala disso, a gente está falando de um conceito terapêutico, onde a gente fala daqueles pensamentos que são rápidos, que passam pela nossa cabeça e a gente não percebe, na grande maioria das vezes automáticos, a gente não para raciocinar sobre esses pensamentos, eles simplesmente surgem, e muitas vezes eles são negativos e eles ocorrem sem a gente perceber. E eles estão dizendo alguma coisa para nós. Como eu disse para vocês, uma vez o pensamento, ele é uma forma também de defesa que nós temos para que a gente possa garantir a nossa sobrevivência. Então, quando esses pensamentos começam a vir de forma acelerada e colocando, impondo para nós algumas situações aí irracionais, talvez a gente já esteja aí dentro desse processo instintivo de defesa, tentando garantir a nossa sobrevivência. Então, nem sempre o nosso pensamento está dizendo a verdade sobre fatos, situações, coisas, objetos, enfim. Então, vou te dar um exemplo aqui. Existe um pensamento, vamos lá, vamos colocar que passe pela tua cabeça assim, caramba, se eu for fazer aquela prova, eu vou fracassar. Ou então, se eu for naquela viagem, alguma coisa terrível vai acontecer. Ou então, cara, eu não vou entrar naquela vaga de emprego porque eu não sou bom o suficiente.
Esses são exemplos de pensamentos que são disfuncionais e eles são automáticos. A gente não para pensar isso, a gente simplesmente vê que esse pensamento ele vem, ele surge diante de situações ou fatos. E o problema de tudo isso é que os pensamentos automáticos disfuncionais eles podem levar a gente a comportamentos completamente inadequados e a gente acaba mantendo o medo de uma forma extremamente irracional. Ou seja, o que acontece conosco? A gente acaba tendo uma visão das coisas baseada naquilo que a gente está pensando. Né? Então, se eu penso que aquela aranha vai me atacar, pode ser que eu não passe por aquela estrada porque ela tem uma aranha. Minha aranha está lá na árvore fazendo a teia dela, não está nem aí. E a gente está com medo de passar por aquela estrada e a gente até evita, a gente começa a elaborar estratégias de evitação por causa disso. Então, a gente tem que questionar sempre aquilo que está passando pela nossa cabeça. Bom, que estratégias cognitivas? Vem técnica aí, então anota essa técnica para que você possa fazer. Que estratégias cognitivas que a gente tem para lidar com os medos irracionais? O que é cognição, gente? Só para você entender. Cognição é a interpretação que eu tenho dos fatos, das coisas, das situações. A interpretação que eu tenho da vida. Cada um de nós temos uma interpretação, e essa interpretação ela é baseada no nosso sistema de crenças. Mas isso é papo para outros momentos. Então, quais são as estratégias que eu posso ter para lidar com os medos irracionais? Primeiro, eu preciso identificar. Como é que funciona essa identificação? Vamos lá, você vai pegar, vai colocar o teu caderninho aí e você vai identificar os pensamentos automáticos negativos que surgem quando você está experimentando um medo irracional. Esse é o primeiro ponto. Experimente e identifique os pensamentos automáticos que estão passando aí na tua cabeça, vai anotando todos eles que está fazendo você sentir muito medo. Beleza. Depois que você anotou esses pensamentos, questione, faça o questionamento, a validação desses pensamentos, ou seja, questione a validade e o realismo desses pensamentos. Né? Se a gente acreditar em tudo que a gente pensa, assim, de uma hora para outra, tá tudo passando pela minha cabeça, é assim que vai acontecer, meu Deus, eu não vou naquela viagem porque vai acontecer alguma coisa, a gente não vai conseguir vivenciar ou experienciar a vida em totalidade, porque a gente sempre vai estar se tolindo e com medo de fazer algumas coisas justamente por conta dos pensamentos disfuncionais que a gente está dando crédito. Então, questione, busque a validação disso, busque a realidade dos pensamentos, avalie as evidências, né? Procure alternativas mais equilibradas e mais realistas de pensar, coloca isso no papel e busca uma estratégia melhor para que você seja mais realista possível diante daquela situação. E se exponha de forma gradual. Ou seja, de forma devagar, gradual, você vai se expondo ao seu medo. Eu tenho medo de dirigir. Vai com alguém do teu lado, dirige uma quadra da tua casa, depois você no outro dia vai com outra pessoa também, dirige 2 quadras, vai devagar, vai no terceiro dia, no quarto, até com que você consiga lidar com aquela situação que para você antes era uma grande ameaça, estava colocando a tua vida em risco. Então, se expor de forma controlada e gradual, você começa a dar passos pequenos para que você consiga atingir o seu objetivo e mostrar para o teu cérebro que aquilo ali não é esse bicho de 7 cabeças que você imaginava. Né? Uma outra questão que a gente precisa entender é que esses medos, né, irracionais, essa emoção do medo, quando ela chega a esse ponto de trazer para nós essa esfera de ansiedade muito grande, está envolvida em alguns fatores que contribuíram para isso. E alguns fatores que contribuíram foram traumas. Né? Então, experiências traumáticas em situações específicas que a gente vivenciou e passamos aí ao longo da vida podem alimentar os medos irracionais. O aprendizado, ou seja, observar pessoas, conviver com pessoas com medo, que são medrosas. Às vezes, meu pai e minha mãe foram medrosos, eles tinham esse instinto de tudo colocar medo, aquilo que ensinaram para a gente, cuidado com aquilo, não passa naquela ponte que você vai cair. Olha aquela situação, e a gente acaba vivendo com medo de tudo. Essa observação de gestão, ela pode contribuir para o desenvolvimento de medos irracionais. E aí a gente acaba realmente sendo pessoas aí extremamente medrosas. A percepção de controle, ou seja, sabe aquela sensação que talvez a gente está com falta de controle em alguma situação? Sim, isso também pode levar a gente a exercer esses medos irracionais
E isso é uma situação muito difícil para quem gosta de estar no controle de todas as coisas. E comorbidades, porque os medos irracionais eles estão associados a outras questões, a outras condições de saúde mental, como um transtorno de ansiedade generalizada, né? Como a fobia social, como outras coisas que podem estar contribuindo para esse medo irracional. Então, se esse medo teu, eu tenho medo de morrer irracional, eu tenho medo de lidar com tal coisa, isso é constante. E isso afeta a tua qualidade de vida no dia a dia, tira a tua qualidade de vida, pode ser que você esteja aí enfrentando alguma condição de saúde mental e a gente precisa buscar ajuda para isso, tá ok? Bom, sintomas aí de medos irracionais para você identificar se você está passando por isso, gente. Bom, sintomas físicos a pessoa treme, tem agitação, ela tem a sudorese excessiva, ela fica suando excessivamente, ela tem palpitação cardíaca, que é aquele coração de batedeira que vai batendo rápido, ela tem a respiração que é funda e curta, né? Mas é bem rápida essa respiração. E a pessoa também tem pensamentos de antecipação e de perigo iminente, ela acha que alguma coisa vai acontecer com ela naquele exato momento que ela não vai conseguir sobreviver, ela tem um sentimento de terror e pânico muito grande, ela tem a sensação de morte está próxima, ou seja, eu vou morrer agora, e ela tem dificuldade de se concentrar e até mesmo de raciocinar sobre qualquer situação. O comportamento dessas pessoas é o quê? Ela evita situações que são temidas, que vão colocar aqui a vida dela em risco, então ela acaba perdendo a qualidade de vida, deixando de experimentar algumas coisas porque ela já imagina que aquilo é um risco, ela desiste de atividades que são prazerosas, ela tem ataques de pânico e ela tem também o isolamento social, ela acaba fugindo de situações sociais porque aquilo pode apresentar para ela alguma ameaça. Os medos irracionais mais frequentes que a gente vê por aí é o medo de elevador, o medo de voar, de pegar avião e fazer uma viagem, aracnofobia, que é o medo de aranha, o medo de altura. Eu vejo pessoas falando: Meu Deus, eu tenho pavor de altura. Né? Muitas pessoas têm esses medos irracionais frequentemente. Por quê? Porque talvez viram algumas situações, catástrofes que aconteceram que são raras e que a pessoa acaba pegando aquilo como um gancho para o seu medo, para um gatilho, e que quando na verdade a gente não tem evidências, fatos concretos que nos levam a ter medo dessas questões, né? Eu vou dar um exemplo do elevador. Quantos elevadores que a gente vê caindo durante o dia? Quantos noticiários que chegam para nós? Quantos noticiários de aviões? São milhares de voos por dia que a gente vê caindo. Não existe isso. A gente sabe que são situações pontuais que acontecem. Então, não é necessário que a gente tenha esse medo tão irracional. Né? Vamos ver aqui casos de sucesso que eu quero conversar com vocês. Olha que interessante. De uma pessoa que superou o medo do palco. Vamos falar do John. O John sempre teve um medo irracional de falar em público, o que impedia ele de avançar em sua carreira e ele acabava ficando travado com isso. Por meio da terapia, ele aprendeu técnicas para questionar os seus pensamentos negativos automáticos, reduzir a ansiedade e permitindo com que ele então falasse com mais confiança com o público e pudesse superar esse medo de palco. Um outro caso de sucesso foi vencendo o medo de dirigir. A Laura ela desenvolveu um medo irracional de dirigir após um acidente de carro. E ela evitou dirigir por muitos anos. O seu medo começou a afetar os seus relacionamentos e até a sua capacidade de trabalhar, porque ela dependia do carro para ir trabalhar. E ela acabou trabalhando com um terapeuta e ela desenvolveu um plano de exposição gradual, técnicas de relaxamento, até que ela se sentisse confortável suficientemente novamente para dirigir. Né? Ela foi se expondo àquele medo e foi superando. E a superação da claustrofobia. A Maria sofria de claustrofobia e ela não tinha, ela tinha pavor de viajar de avião, porque ela não gostava de lugar fechado, ela também não gostava de pegar, né, de entrar em elevador, porque aquilo para ela apresentava uma ameaça terrível. Ela trabalhou com um terapeuta e esse terapeuta ajudou ela a replicar situações temidas em um ambiente controlado e gradualmente foi aumentando essa exposição dela àquele medo e agora ela viaja de avião, que é uma maravilha, ela entra em elevador, tá tudo sossegado, sem essa ansiedade intensa que ela sentia. Então, esses aí são exemplos de casos de sucesso que pessoas trazem, e isso é muito importante para que a gente possa entender que é possível mudar.
Conclusão, gente, nem todo medo são fundamentos em fatos reais. Às vezes, os nossos pensamentos podem nos enganar. E, felizmente, existem estratégias para que a gente possa lidar com medos irracionais, como identificar os pensamentos automáticos, questionar a sua validade e disposição de verdade e se expor gradualmente ao medo. E com o tempo e um pouco de dedicação, a gente pode superar esses medos e permitir que a nossa vida seja plena, alegre e muito mais leve. Eu espero que você tenha gostado dessa aula, que você tenha entendido como que funciona essa mecânica do medo, e qualquer coisa, gente, a gente continua conversando por aqui, porque a gente só está na metade da nossa maratona, e eu espero que você esteja aproveitando bastante todo esse processo que está sendo feito com muito carinho para você. Um grande abraço e até o nosso próximo encontro.